Que bom estarmos de volta no nosso Oficina Humana, que entra na sua casa todos os sábados, no domingo também, na sua reprise, e às vezes outros dias pela TV Master. E eu queria que agora você, além de ligar para alguém, mandar uma mensagem pedindo para ligar na TV Master, no canal 20 da NET, também na tvmaster.tv, pela internet, você pode também assistir o nosso programa ao vivo, tvmaster.tv, e você assiste o nosso programa ao vivo. Às vezes tem algumas regiões aqui na Grande João Pessoa que não pega a NET, mas qualquer pessoa pode assistir pela internet, no seu computador, no seu tablet, enfim. E eu tenho certeza que o programa de hoje será bem esclarecedor também para você. Hoje nós trouxemos o Dr. Sérgio Munhoz, ele é anestesista e também especialista em dor, e vai falar um pouco hoje sobre a termografia. Isso mesmo, termografia. Você que não sabe o que é, daqui a pouquinho vai saber e vai ver o quanto a termografia pode servir para a sua vida, para a vida do seu familiar. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com ele. Muito bem, estamos aqui comprometidos com o Dr. Sérgio Munhoz para falar sobre esse tema de uma técnica muito especial chamada termografia, que ele vai explicar um pouco mais nesse dia para a gente. Muito bom, Dr. Sérgio, tê-lo aqui no nosso programa, e eu tenho certeza que o Oficina Humana hoje vai esclarecer muita coisa boa para o nosso telespectador. Sim, muito obrigado pelo seu convite. Alguma coisa que nós queremos passar aqui para a sociedade, especialmente do Nordeste, já que essa técnica está sendo difundida de uma maneira mais intensa, pelo menos nos últimos 30 anos, e o Brasil também, nessa parte em termos de conseguir avanço tecnológico, vem aproveitando esse bonde. Então, estarei aqui à disposição. Eu queria que a gente começasse falando sobre o que é termografia. Quer dizer, a gente sabe o que é mamografia, a gente sabe o que é raio-x, a gente sabe o que é tantas outras coisas, mas o termo, apesar de ser um termo que liga como é que se diz? A temperatura, né? Ele deixa a coisa um pouco vaga ainda para quem é leigo do assunto. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre a termografia. Termografia, como o termo já explica, né, da origem grega, grafia, uma medida, e termo, temperatura. Você consegue fazer com que a sua temperatura seja medida, avaliada. Na realidade, desde os tempos mais antigos, o homem teve interesse de avaliar a sua temperatura. Às vezes ele colocava a sua mão sobre um objeto e sentia que era mais frio. Outra vez colocava no outro objeto e sentia que era um pouco mais quente. E quando ele colocava no corpo dele, ele percebia que era aquele calor mais natural. Desde criança até a sua fase mais adulta, até o seu envelhecimento. Sempre havia aquela constância, aquela temperatura. Alguns momentos ele tinha uma temperatura mais elevada, que posteriormente se chamou de febre. Outras vezes tinha uma temperatura mais diminuída. Mas, de qualquer maneira, se ele morasse num lugar mais frio ou num lugar mais quente, a sua temperatura corporal ficava praticamente inalterada, num equilíbrio, em média 36, 36,5. Então, desde essa época mais antiga, que o homem teve essa preocupação, e o nosso famoso Galileu, o nosso gênio da era praticamente mais contemporânea e moderna agora, foi um daqueles que contribuíram para que criasse equipamentos que pudessem medir aquela temperatura do corpo humano. E a importância de medir essa temperatura para nós hoje? Quer dizer, a ciência já desenvolveu, né? E hoje, para a sociedade, qual é a importância da medição dessa temperatura? Temos o termômetro, né, que identifica depois de 37,5 que é febre, e a partir da febre identifica-se algum tipo de inflamação, algum tipo de doença, mas na termografia em si, na história da termografia, como foi desenvolvida essa importância para o ser humano? Desde a época que nós nascemos até a época que nós morremos, existe o que nós chamamos de 5 sinais vitais. Para que nós possamos manter vivos, nós precisamos ter com que o nosso coração tenha uma pressão, tenha um pulso. Nós também precisamos ter com que a nossa respiração seja uma constante.
nós precisamos também fazer com que o processo de dor não seja aquele tipo avassalador, e a temperatura. Então, pressão, pulso, temperatura, dor e respiração constituem os 5 sinais vitais. E nesse equilíbrio, particularmente da parte da temperatura, há uma margem que não é tão muito extensa, onde tem que ser mantida. Abaixo de 30 e 28 graus Celsius, você vai ter provavelmente já grande dificuldade de sobrevivência, assim como acima de 41, 42 graus Celsius. Ou seja, o seu organismo não vai conseguir fazer com que todas aquelas reações necessárias à sua sobrevivência, ele se mantenha. Por isso a preocupação do homem para que obtesse, nesses estudos, equipamentos para que não houvesse tanta variação. Por exemplo, qual é o pai, qual é a mãe quando tem um filho, especialmente pequeno, recém-nascido, onde a temperatura começa a elevar-se e já fica preocupada? Será que esse filho meu vai ter aumento maior? Será que ele pode ter convulsão? Eu tenho que manter aquela temperatura naqueles níveis normais. Então, praticamente foram acontecendo alguns avanços para que você pudesse ter, então, essa quantidade, essa qualidade da temperatura do corpo humano, seja mensurável de uma maneira mais definitiva. Isso aconteceu, basicamente, durante esse tempo transcorrido, até que nós chegamos ao mercúrio, né, ao termômetro, para que ele pudesse realmente quantificar. Mas nós temos, então, outros equipamentos, especialmente nessa parte que nós trabalharemos agora sobre termografia médica, onde o infravermelho é praticamente o papel principal. E aí eu queria que você desenvolvesse exatamente isso. Aonde é que entra, quais são as doenças que pode ser aplicada a termografia, né, e a importância desse exame. Quer dizer, por quê? Porque às vezes as pessoas não têm muita noção da importância desse exame. Quer dizer, que hoje está sendo já, eu diria, para a população, né? Eu não sei se pelo SUS, se existe, mas pelo menos particular sei que tem, para que ela entenda muito mais o desenvolver do termo aí, a partir do profissional. O que é que você diria nesse sentido? Certo. Então, olha só, nós estamos falando de uma especialidade médica, nós estamos falando de uma capacitação profissional. Por exemplo, eu tenho 30 anos de atividade profissional na área de anestesia, eu tenho 26 anos na área de tratamento de dor e cuidados paliativos, eu tenho especialização nessa parte de termografia, onde normalmente os cursos não são feitos no Brasil. Agora, pelo menos há uns 3 anos, a USP conseguiu disponibilizar esse curso. Na realidade, os cursos são feitos, e particularmente na Europa, Portugal, Espanha e Alemanha. Por que isso? Porque os equipamentos foram aos poucos sendo acrescidos. Qual foi então a ideia de usar a termografia? A ideia sempre foi aquela do ser humano de saber e de ver o outro, ou alguma coisa no escuro. Eu quero saber como o morcego, por exemplo, consegue enxergar no escuro. Como a coruja consegue enxergar no escuro. E por que eu, ser humano, quando estou numa região totalmente escura, não consigo enxergar? Então, essa procura fez com que o ser humano pudesse também enxergar no escuro. E, se nós pudermos avaliar, a coisa mais bonita, pelo menos que eu acho na natureza, chama-se arco-íris. Arco-íris nada mais é, Kelly, do que aquela luz branca que nós temos aqui, decomposta em 7 cores. Só que uma dessas cores também não conseguimos ver, que é o infravermelho, como outras cores também, ultravioleta, por exemplo. Então, o homem conseguiu pegar aquilo que ele não vê, que é parte da natureza, que é a luz, que é o infravermelho, e fazer com que alguns equipamentos pudessem, então, identificar isso. Consequentemente, você criou, então, um aparelho, uma câmera, você criou equipamentos, especialmente com softwares, para você fazer a interpretação, e você agora consegue utilizar esse infravermelho e consegue captar o corpo humano, então, da cabeça aos seus pés. Então, sua cabeça, seu tórax, seu abdômen, suas pernas, você consegue captar com essa luz infravermelha o que está acontecendo dentro das pessoas. Quer dizer, é o mesmo sistema aplicado na guerra, naqueles óculos, binóculos, naquelas armas de guerra, o mesmo sistema? Isso mesmo. Na realidade, ao término da Primeira Guerra Mundial, quando teve praticamente uma polarização, nós percebemos então que o homem conseguiu, com o equipamento, a princípio um óculos,
Depois, com câmeras, fazer com que a pessoa pudesse enxergar no escuro, pudesse visualizar. Em 1957, após ao término da Segunda Guerra Mundial, naquela polarização, Estados Unidos, União Soviética, Ocidente, Oriente, um físico canadense pegou o equipamento permitido pelas Forças Armadas, especialmente norte-americana e canadense, para utilizar a termografia, agora não com fins bélicos, não com fins de ver a pessoa no escuro, mas com fins médicos. Especialmente, ele começou a utilizar isso na parte do câncer. Especialmente numa época, na década de 50 para 60, morria-se muitas pessoas de câncer, particularmente no câncer de mama. Qual é o especialista que trabalha especificamente com termografia? Ou qualquer médico pode se especializar? E como se dá essa especialização? Certo. Então, a especialidade, Kelly, na realidade, eu sempre digo que muitas vezes aparecem pessoas não habilitadas comprando equipamento e fazendo com que algumas captações, alguns exames sejam realmente acrescentados. E ele começa a fazer imagens, mais imagens, mais imagens, mas não consegue interpretar. Então, qual é o diferencial da termografia? Você precisa saber muito sobre fisiologia humana. Você precisa saber muito sobre doenças. Você precisa saber muito sobre as pessoas no seu dia a dia, a sua saúde. Você precisa saber muito sobre clínica de dor, sobre inflamação. E você precisa saber sobre equipamentos, você precisa saber sobre computação, para que você possa reunir tudo isso e interpretar. Imagine uma situação. Eu faço uma imagem de tomografia, eu faço uma imagem de ultrassom, mas eu não sei captar? Sei. Mas eu não sei interpretar? Não sei. Então, como é que eu vou dizer para a pessoa, olha, nessa imagem da termografia, você tem uma área quente, que ela está acima de 3,5, 4 graus Celsius, e isso é sugestivo de uma inflamação muito intensa, provavelmente uma doença neoplásica, que pode ser um câncer. Então, eu tenho que ter habilitação profissional para que eu possa realmente chegar a essa conclusão e dizer para o paciente, você tem uma situação realmente grave. Na realidade, o profissional então, tem que ser médico, tem que ser especialista normalmente na clínica de dor e que tem que ter uma vivência muito grande nesse tipo de tratamento. Essa experiência é fundamental para desenvolver o diagnóstico. Isso. Doutor Sérgio, a termografia pode ser aplicada aonde? Que parte do corpo, especificamente, ou em que tipo de doença? Isso. A doença já tem que ser existente, pré-existente, ou ela vai ser descoberta a partir da termografia? Certo. Isso é uma pergunta muito interessante, Kelly. Na verdade, eu vim até pensando, alguns perguntam assim, qual a idade ou em quem pode ser aplicado? Eu digo, em todo mundo. E digo, na realidade, quando? Existe, então, uma periodicidade de exames. Quando? Quando a criança nasce. Nasceu seu filho, nasceu sua filha, e você faz, então, uma captação, você faz esse exame de termografia para saber, naquele exato momento, como é que está, então, a sua parte de circulação, a sua fisiologia, se tem alguma alteração importante, se tem alguma inflamação, se tem alguma relação com tumores. Então, a criança nasceu, a sua primeira fotografia deverá ser uma termografia. Por quê? Porque não existe radiação nenhuma. Eu não furo, eu não dou injeção, eu não tiro nem um pedacinho, eu simplesmente uso a sua radiação, que todo mundo tem a sua radiação infravermelha, desde aquele objeto mais frio que você pode imaginar, aquele mais quente. Então, aquele calor que é emitido pela pessoa faz com que a câmera e os equipamentos sejam sensibilizados. Então, a partir de quando? Do nascimento. Até quando? No último suspiro da sua vida, até a sua morte. Então, você vai, então, fazer com que aquelas etapas da vida sejam documentadas. Assim como você faz na fotografia, que você vai ver, olha, naquele dia eu fazia isso, fazia aquilo, estava no lugar. Na termografia, naquele exato momento, eu tinha essas alterações no meu corpo, eu estava perfeitamente saudável. Então, eles são aplicados em todas as partes do corpo? Isso. Para identificar o que, exatamente? Então, você aplica... Então, você aplica na cabeça, no pescoço, no tórax e no restante. Então, o que você vê? Fisiologia. Então, na realidade, o que é isso? Então, imagina o nosso corpo cheio de vasos sanguíneos, cheio daqueles pequenos capilares pequenininhos, lá no seu mínimo possível, lá, emitindo calor.
Então, o que você vê? Como está seu estado fisiológico? Como está, então, a sua saúde? Vamos imaginar. Começando pela cabeça. Existe uma imagem que nós chamamos de olho de coruja, onde você consegue fazer uma imagem na câmera e dizer para a pessoa: o senhor está sem dormir direito, o senhor apresenta insônia, a sua concentração na leitura, a sua concentração nas suas atividades não estão sendo de uma maneira perfeita. Mas como é que o senhor sabe disso, doutor? Porque eu estou vendo que a imagem que aparece no exame é de uma pessoa que está, então, com o seu estado fisiológico alterado. Descendo, onde você pode ver no pescoço, você pode ver inflamações da tireoide, como câncer de tireoide, nódulo de tireoides. Descendo no pulmão, onde se faz muito em lugares especialmente insalubres, pessoas que trabalham, por exemplo, com juta, trabalham com mineração, trabalham com áreas de poluição, fumam demais, especialmente os frentistas que trabalham sem a máscara, que inalam, né, substâncias, o seu pulmão ficará alterado. Você faz um raio-x, aparece alguma coisa? Não. Você faz a tomografia, aparecerá alguma coisa? Não. Você faz uma ressonância, vai aparecer alguma coisa? Não. Por quê? Porque não apareceu nenhuma massa, nem um tumor, nem uma fibrose importante para que esses exames pudessem captar. Mas na termografia aparece áreas frias, áreas realmente que não estão ventilando. Então, o que você sugere? A partir desse momento, você não pode mais continuar trabalhando essa profissão. Aí você desce no abdômen. No abdômen, especialmente na grávida, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Está com uma cólica renal, ou está com uma cólica vesícula biliar. Está no começo da sua gravidez. 2 meses, 3 meses. Então, você não pode fazer um exame de raio-x, uma ressonância, pela quantidade de radiação que você vai administrar. O que você faz? A termografia. Então, você consegue ver naquelas áreas localizadas se há imagens sugestivas de um cálculo biliar, de um cálculo renal. Por exemplo, você pode ver a parte da coluna vertebral. Eu mesmo, né, a minha filha fez uma captação minha e eu me coloquei como se tivesse o quê? Uma alteração. Qual foi a alteração? Uma hernia de disco. Como eu já tinha feito exame de tomografia, de ressonância, eu sabia que eu tinha uma hernia de disco. Mas com esse exame de termografia, você não precisa, então, submeter de uma maneira muito intensa, periodicamente, a esses exames, porque a termografia vai te colocar. Outra coisa importante, no começo de janeiro, eu fui fazer uma consulta com o Dr. Marcelo Sarmento. Quando eu cheguei aqui a João Pessoa há 6 anos, minha mulher é de Picuí, paraibana, eu sou paulista, me indicaram o Marcelo. Aí eu cheguei em janeiro, Marcelo, estou mais uma vez vindo aqui, anualmente, para que possa realmente fazer a avaliação. Aí todo aquele procedimento de fazer o toque, de fazer o fluxo, né, a parte da fluxometria urinária, de fazer a parte dos exames, PSA, voltei, tudo legal. Aí eu falei assim, Marcelo, eu estou mostrando para você aqui o meu exame de termografia na minha área da genital, no meu dorso, na minha região lombosacra. Porque eu tenho uma imagem minha, quente, de uma área só, que eu deverei acompanhar. Por quê? Porque se eu tivesse 2 áreas quentes e 2 frias, eu poderia falar assim, Marcelo, estou com diagnóstico de neoplasia de próstata, estou com câncer de próstata. Então, qual é a vantagem? Quer dizer que ali você já identifica já também. identifica, você começa a acompanhar o indivíduo que alterações estão acontecendo. Tenho 57 anos, né, já tenho minhas alterações, pelo menos benignas, na minha próstata. Poderá acontecer um processo de degeneração mais intenso, mas aparece no raio-x? Não. Aparece na tomografia? Não. Aparece na ultrassom? Não. Mas aparece na temperatura que está alterada naquela minha região. Então, eu vou acompanhando, para que em um determinado momento eu possa falar assim, não, agora eu vou fazer então uma biópsia, vou me antecipar para não deixar a coisa ser instalada. Então, ele serve como maneira o quê? De diagnóstico preventivo. Você falou da hernia de disco. O problema de coluna é uma das coisas que o brasileiro mais tem, na verdade. Isso. Fala um pouquinho mais da aplicação desse exame para essa questão da coluna, especificamente hernia de disco. Isso. Então, uma coisa muito interessante, nós sabemos que a quantidade de equipamentos disponíveis, seja no sistema público ou no sistema de convênio, no sistema privado, especialmente tomografia e ressonância, não é acessível a todo mundo. Não é todo mundo que pode fazer
uma tomografia que possa identificar. Mas olha só que interessante. Na década de 70, eu era garoto lá no estado de São Paulo, existia um ônibus grande que fazia chapa do pulmão. A gente chamava de abreografia, porque tinha muita tuberculose. Lá no estado de São Paulo, tinha uma tia praticamente quase morreu. Então, muita gente morria de tuberculose. Então, o que acontecia lá? Nós tínhamos, então, um equipamento, né, para que a gente fosse fazer o quê? Uma abreografia. No Canadá, existia um ônibus, onde as pessoas passavam na rua e diziam assim, olha, aqui nós temos um aparelho moderno que chama tomografia. O senhor quer passar para ver essa coluna? Bom, de 100 pessoas que passaram, que eles analisaram, 20 tinham dor nas costas. E praticamente 5 pessoas tinham hérnia de disco. Então, foi uma triagem que as pessoas fizeram. Hoje em dia também você não consegue dizer para a pessoa se ela está com hérnia de disco ou não, se não fizer um exame mais sofisticado como esse. Onde está a termografia? É mais barato, é mais prático, acessível a todo mundo, e você pode dizer sem aquela radiação, que provavelmente você tem que fazer um controle posterior, você vai dizer, olha, você tem uma hérnia de disco, L3, L4, L4, L5, porque aparece na tomografia um espaço interrompido, não há sangue naquela região. Então, é muito frequente, muito comum as pessoas queixarem de dor nas costas e acharem que estão com uma hérnia de disco. Mas nem sempre estão. Provavelmente, se não for uma hérnia de disco, vai aparecer uma lombalgia. Também a termografia será fundamental na captação dessa lombalgia. Captará, então, provavelmente, o músculo, imaginar o glúteo, ou piriforme, ou o músculo da coxa, ou psoas, que poderá ser sugestivo até de hérnia de disco, mas você consegue diferenciar. Então, é um método mais prático, mais acessível, mais barato, sem radiação, sem invasão, que você pode fazer mensalmente, bimensalmente. Na realidade, existe uma periodicidade para se fazer esse exame. É importante isso. Nós vamos a um intervalo comercial e vamos voltar daqui a pouco, doutor Sérgio Munhoz, para falar um pouco mais sobre essa técnica tão tremenda, né, que a gente tem ouvido aqui, que é a termologia. Estamos de volta e, como dissemos no quadro anterior, com o Dr. Sérgio Munhoz, especialista em dor, também anestesista, e hoje falando sobre a termografia. É uma técnica muito tremenda que eu tenho certeza que está esclarecendo muito para você. Ele trouxe aqui um quadro, nós vamos mostrar aqui para você agora, e ele vai explicar um pouquinho da aplicação dessa técnica especificamente no ser humano. Doutor Sérgio. Nós podemos, então, fazer o exame de termografia médica em 3 tipos de pessoas. Sexo masculino, sexo feminino e a criança do sexo masculino e feminino. Então, tanto o homem como a mulher e a criança podem ser submetidos ao exame de termografia médica. Vamos pegar aquela imagem maior, que é do sexo masculino, que na realidade é minha imagem. É uma imagem que foi captada por vários segmentos, depois foi feita a reconstrução, transformada nesse indivíduo inteiro aqui. Então, começando pela parte da cabeça, no crânio. Então, nesse momento que eu fiz essa minha captação, eu estava com uma sinusite. Então, aparece bem em cima da minha cabeça uma área muito quente, muito vermelha. Enquanto que a minha temperatura normal do corpo estava, mesmo em equilíbrio, 36,5, naquela região estava a 40 graus Celsius. Nós descemos um pouquinho mais e vemos na parte do pescoço, um pouquinho acima, na parte então das bochechas, onde tem uma área também vermelha. Essa área, praticamente nas pessoas da minha idade, um pouco mais, vão apresentar. Por quê? Isso significa que nós tivemos nossas cáries dentárias, quando éramos crianças, não havia uma fluoretação da água, não havia uma quantidade de profissionais da área odontológica suficiente, e foram colocados praticamente amálgama.
E a amálgama tem o quê? Mercúrio. E o mercúrio o que faz? Calor, quente. Então, essa área completamente inflamada na minha região, então, da boca, da bochecha, do pescoço ali, que a gente vai começar a descer. Descemos, então, na parte mais baixa, descendo da boca para o pescoço, propriamente dita, muito vermelha. Eu, com a minha idade já de 57 anos, tenho a minha bursite, tenho a minha tendinite, tenho as minhas alterações importantes na minha parte do ombro. Desce um pouquinho mais, vou na parte, então, do meu tórax, essa parte mais azul, mais escura, verde, azul, um pouco mais fria. Então, uma área fria, mostrando que eu, com sinusite, naquele momento, o meu pulmão estava reagindo. Então, eu estava também com uma bronquite. Então, sem fazer um raio-x, tanto da face como do tórax, eu pude, em mim mesmo, dizer que eu estava com uma frontite, ou uma sinusite, mais uma bronquite. Eu queria que mostrasse a minha mão agora lá. Desce um pouquinho para mostrar a minha mão. Isso, a minha mão lá. A minha mão também vai contribuir para que um conjunto, então, da sinusite, da bronquite e na mão, vão fazer com que essa inflamação, que não é só localizada na sua cabeça, comece a ser distribuída. Então, ali é uma área um pouquinho mais escura, mas, na realidade, também ela é quente. E mostrando, então, que a minha cabeça, o meu pulmão, a minha mão e no meu pescoço não aparece o meu timo tão alterados. Ou seja, apenas um processo de sinusite está mostrando que o meu corpo reage em termos de temperaturas internas. Mantém 36,5, mas em região eu estou com 34, em região eu estou com 28, em região eu estou com 40 graus Celsius. Descendo um pouquinho mais, na parte mais da minha coxa, como eu disse, uma hérnia de disco, uma não, 3 hérnias de discos, além de ser a cervical também, um pouquinho mais acima, a minha coxa está parecendo o quê? Um pouco mais azul, um pouco mais violeta, muitas vezes assim. Então, uma área fria, mostrando que eu tenho uma compressão dos meus nervos e aqueles músculos estão sofrendo. Os meus joelhos estão mais frios ainda, estão pretos, praticamente a captação é muito pequena, mostrando que eu tenho uma artrite e uma artrose. Na realidade, se a gente for fazer mais detalhadamente, eu tenho no meu joelho direito uma artrose e no meu joelho esquerdo uma artrite. Aí é comum os pacientes chegarem ao consultório, doutor, eu tenho uma inflamação dos meus ossos, eu tenho umas alterações na minha parte dos meus joelhos, mas eu vou a médicos e faço exames e faço tratamentos e, na realidade, eu percebo que não melhora. Por que não melhora? Porque no raio-x, porque na tomografia foi acusado o quê? Que ele tinha uma região só alterada, degeneração. Aqui não, eu posso dizer que tem uma área quente e uma área fria. Eu posso dizer, então, que ele tem uma artrite, uma artrose. Então, a terapêutica, o tratamento, será diferente. Doutor Sérgio, eu percebo, mediante sua explicação aí, que na medida que você vai vendo a imagem, você vai identificando também, claro que tem todo um processo de pesquisa, mas vai identificando os fatores, né? Quer dizer, as doenças. Na questão do câncer, né? Porque parece que esse exame ele também se aplica muito bem ao câncer, né? O câncer, a metástase, quer dizer, esse câncer distribuído no corpo e também o câncer de mama, né? Como é que ele funciona dentro dessa questão, dessa doença tão devastadora que tem realmente estado tão perto de nós, né? Quantos casos de câncer nós ouvimos dia a dia? Ah, fulano está com câncer, fulano está com câncer. Onde a termografia entra nessa questão do câncer? Seja ele de mama, seja qualquer outro tipo. Fundamental a pergunta, Kelly. Na realidade, no próximo banner que a gente vai mostrar um pouco mais detalhes, a gente vai perceber que quando você tem uma doença como câncer, na realidade, o que é um câncer? São células se dividindo de uma maneira muito intensa, replicando-se, para que se forme o quê? Um tumor. Consequentemente, essas células, esse tumor, ele precisa o quê? De sangue, precisa de oxigênio, para que essas células pudessem crescer, possam crescer. Então, você tem naquela área inflamada, naquela quantidade de células que está crescendo naquela região, alterações importantes, então, de circulação, em termos de células. O que acontece no começo? Acontece que o próprio organismo tenta se defender, para que não possa realmente acontecer aquele processo. E você, então, começa a
a ter alterações, mas não é perceptível naqueles que nós chamamos de exame de sangue, os marcadores ainda, porque está no início ainda. Não é perceptível a tomografia, a ressonância, a ultrassom. Por quê? Porque não aparece massa, não aparece tumor. O processo está aos poucos ainda crescendo. Então, com a termografia, você consegue captar uma coisa importante. Antes mesmo de aparecer a doença, a gente vai mostrar nesse próprio imagem agora desse banner, muitas vezes, 8 a 10 anos, você obterá o quê? A imagem sugestiva do câncer. Então, vamos ver essa imagem aqui, especificamente no quadro da mama da mulher. Nessa parte que nós temos aqui, sem ser a foto, né, sem ser a imagem, nós temos o quê? Essa parte azul, essas colunas, né, na região horizontal, onde é uma história natural de um câncer de mama. Como eu disse, né, em 1957, um físico lá no Canadá pediu autorização a autoridades militares para que eles pudessem realmente obter uma maneira de identificar. E nessa história de Guerra Fria, a China e a Rússia foram pioneiras. Então, o que a medicina russa conseguiu, depois de 30 anos, documentar? Especialmente no câncer de mama. Quando você tem 1, 2 para 3 anos, há alterações importantes na sua circulação, aparece naquele quadro da mama lá vermelho, pode ser na região perto da areola, pode ser na região perto da axila, dizendo que células estão crescendo. E tem nesse tempo já 256 células. Se você puder medir, quantificar, faz a mamografia, aparece? Não. Faz a ultrassom, aparece? Não. Você está com câncer de mama? Não. Você está num processo de divisão de célula importante. Chegamos a 8 anos. 8 anos é um tempo normal de uma doença, tipo tumoral, ora um pouco mais rápido, ora um pouco mais lenta, né? Mas em média aqui, dizer que com 8 anos, aquelas células que foram dividindo, aumentando e replicando, chegaram ao tamanho de 2,5 centímetros, então 1 polegada, e aí é perceptível a mamografia, é perceptível a ultrassonografia, os marcadores, né? Você pode pegar de sangue. Então, olha, a senhora tem agora um caroço que não era palpável no começo, mas que agora, nesse exato momento, eu consigo. E eu sei que agora, pelos exames que nós temos, tem câncer. Quando a gente vê que esse tempo que demorou 8 anos para que essa doença, essa neoplasia, esse tumor pudesse ser instalado, as células foram o quê? Replicando e aumentando. Mas a mulher ia ao seu mastologista, a mulher ia ao seu ginecologista e ela pergunta, estamos no outubro rosa, palpei minha mama, fiz meus exames. Tenho tumor, doutora? Tenho tumor, doutor? Não, a senhora não tem nada. Mas a termografia diz que já está começando. Com 5 anos, estou fazendo minha mamografia, estou fazendo minha ultrassonografia, estou fazendo meus exames marcadores. Tenho câncer, doutora? Não, não tenho. Quando chega com 8 anos, doutora, estou aqui há 8 anos e agora, durante todo esse tempo, não tinha nada. Fiz exames, como é que apareceu nesse exato momento? A termografia diz, já tinha, já existia. Então, a sensibilidade da termografia do calor será importante para quê? Para você prevenir. Enquanto que com 8 anos eu tenho lá 4 bilhões de células, imagina só, um pedacinho de um dedo eu tenho praticamente como se fosse a metade da população da Terra. E lá, com 2 anos, eu tenho 256 células. Então, o que eu consigo fazer na termografia? Vamos acompanhar. Tem história na família, tem história na mãe, tem história de irmãos, tem história de parentes mais próximos? Tenho. Então, vamos acompanhar e eu posso, então, prevenir. Então, é fundamental. Países como Escócia, Inglaterra, Canadá e Suíça triam as suas mulheres obrigatoriamente acima de uma certa idade, normalmente entre 25 a 30 anos, fazendo termografias semestralmente, para que não chegue ao ponto de X anos após já ter o quê? Uma coisa devastadora. Caro para o sistema de saúde, caro para a pessoa, muito mais caro para a família. Esse exame já existe pelo sistema de saúde, não? Não. Então, nós temos, então, Kerler, como eu gosto sempre de frisar, nós temos no Brasil uma associação, né,
Abraterm, Sociedade Brasileira de Termografia, que está instalada lá em São Paulo, já pelo menos desde a década de 80, e o pessoal da USP, que organiza isso. Nós temos Sociedade Americana de Termografia desde 1971, nós temos Sociedade de Termografia Russa desde 1950, uma coisa antiga. Por que não está tão difundido? Por que nós somos em menos de 30 profissionais que fazem termografia médica na área de saúde? Por quê? Os equipamentos antigamente eram muito caros. Uma câmera antigamente custava R$200 mil. Uma câmera simples. Segundo, os softwares, né, a tecnologia não dava uma qualidade fantástica que a gente tem hoje. Terceiro, os profissionais de saúde, quando terminava a sua especialização, especialmente anestesia, já iam para o mercado de trabalho, queria ganhar seu dinheiro. Não queriam fazer uma coisa a mais, que era a clínica de dor, porque não tinha. A minha primeira residência clínica de dor foi no nosso serviço lá em São Paulo, quando eu trabalhava, em 1992. Até então, todo mundo, o cirurgião, o clínico, o pediatra, quebrava um galho. Eu vejo que, assim, essa é uma especialidade que realmente faz diferença, né? E é uma técnica que, pelo que eu estou vendo aqui, nos leva a entender muitas doenças. A minha pergunta é, esse exame, ele evidencia as doenças ou ele, a partir daí, desenvolve, essa tecnologia faz desenvolver, o mesmo profissional faz desenvolver, ou é um profissional como aquele que faz o exame, ele lhe entrega e diz assim, pronto, agora você procura um especialista. Ou mesmo profissional pode acompanhar esse paciente? Boa pergunta. Então, como é nos Estados Unidos, ou como é na Europa, como é na Rússia? O paciente, ele chega, não é paciente, um indivíduo, chega. As clínicas de termografia estão disseminadas, como aqui, por exemplo, você vai querer fazer uma academia de Pilates. Antigamente, para você encontrar uma academia, era difícil no seu bairro. Eu que moro aqui na região do Campo Branco, no meu quarteirão, num quarteirão, tem 3 academias que fazem Pilates. 3. Então, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, você tem clínicas de termografias disseminadas pela região. Então, a pessoa chega assim, doutor, vou fazer a minha termografia anual. E qual o mês que realmente se sugere isso? No meu aniversário. Então, estou aniversariando no mês de setembro, e quero fazer minha termografia e quero saber como eu estou fisiologicamente. O que o senhor sente? Absolutamente nada. Não bebo, não fumo, não sou hipertenso, não sou diabético, mas eu quero saber como é que está os meus órgãos internos, como é que está a minha circulação, como é que está a minha fisiologia. E para espanto do paciente, nós identificamos no mínimo 15 alterações, mesmo ele não sentindo nada. O segundo ponto, então, não é a espontaneidade das pessoas irem à clínica de termografia. É o profissional médico encaminhar. O profissional médico, então, que trabalha com essa parte, ele vai, então, fazer com que o paciente seja encaminhado ao serviço. Isso é importante. Ok. Ô Gaciano. Ela mandou parar aqui, é o quê? Não, mas não tem mais break. Já teve o break. Hein? Não tem mais break, não tem mais break. A gente só dá um break e vai até o final. Muito bom mesmo. Sobre essa questão da esclerose múltipla, de outras doenças que são também bem graves, né? Onde é que entra a termografia? Muito bem, Kelly. Imagine só, quantas mães ou quantos pais têm filho com síndrome de Down? Ou quantos pais têm filhos com autismo? Ou quantos pais têm filhos com paralisia cerebral? Quantos pais têm filhos mudos, surdos? Quantos pais ou quantos adultos possuem doenças debilitantes, como esclerose lateral amiotrófica, como esclerose múltipla, sequelas de AVC extenso, Alzheimer?
Como é a comunicação dessas pessoas quanto à sua saúde? Como uma criança autista, uma criança com síndrome de Down, uma penetração muito intensa, ou seja, com uma deficiência muito grande, consegue dizer o que sente? Olha só, eu como médico anestesista, já fiz anestesia para uma criança de 8 anos, com um cálculo na vias biliares, né, na vesícula, imenso. Como era a queixa? Dor. A mãe, não, isso pode ser uma batida, isso pode ser uma verminose, isso pode ser alguma coisa que você comeu. Na realidade, ela tinha o quê? Uma doença na sua vesícula. Agora imagine uma criança com autismo. Então, qual é o diferencial da termografia? Eu, como anestesista, quantas e quantas vezes já fiz anestesia geral para que crianças ou pessoas com dificuldades, até em coma ou pré-coma, pudessem fazer uma ressonância magnética, uma tomografia. Tinha que ficar paradas, imóveis. Na termografia não precisa nada disso. Eu posso pegar essa criança, brincar com ela, fazer com que ela fique mais ou menos parada, instável, por um momento, e faço captações, fotografias, da cabeça até os pezinhos dela. E posso dizer para o papai e para a mamãe, olha, sua criança, seu filho tem essas alterações. Ela não consegue expressar, ela não consegue dizer, ela não consegue falar. O pediatra tem dificuldade de interpretar isso, mas não precisa fazer um exame mais agressivo. Fazemos isso. Quanto tempo, doutor? Todo mês? Todo mês. 6 em 6 meses? 6 em 6 meses. Imagina uma paciente com uma sequela de AVC, onde praticamente a sua expressão, a sua comunicação se torna deficitária. E ninguém consegue dizer. E a pessoa vai envelhecendo, vai tendo outras alterações. Com a termografia você consegue dizer, não, apareceu um câncer. Não, o seu diabetes descompensou e a sua perna está praticamente sem circulação e vai ter que fazer amputação. Não, a sua região genitália praticamente tem um processo inflamatório intenso. Como você pode, então, fazer outras afirmações se você não tem uma coisa dessa prática? Imagine, então, uma doença que está sendo muito comum hoje em dia, inclusive a gente tem um serviço de acompanhamento com a doença de Alzheimer. As pessoas praticamente não mantêm uma comunicação com as pessoas, simplesmente só com o seu interior. Normalmente são pessoas acima de 50 anos, 55 anos, onde degenerações de outras doenças poderão o quê? Se somar essa, como é que ela se expressa? Vou fazer toda hora uma tomografia? Vou fazer toda hora um ultrassom? Eu posso fazer a termografia na hora que eu achar que deve ser necessário, quantas vezes eu desejar. E consigo dizer as inflamações, consigo dizer as doenças que elas apresentam ou apresentarão daqui a um tempo, já que nós temos, então, essa informação de que é uma coisa que você previne e não diagnostica. É interessante isso, porque se você tem um paciente, ou melhor, se você tem um parente dentro de casa que, de certa forma, tem vivido esses tipos de doenças que você já citou, você pode levá-lo a fazer o exame sem necessariamente apresentar nenhum tipo de dor, mas por prevenção, não é isso? Quer dizer, pode sim, pode ser que a pessoa não esteja sabendo expressar, né, o que ela está sentindo, e aí a termografia vai ajudar em dizer, em já falar por ela, quer dizer o que ela está passando, e também como prevenção, não é isso mesmo? É importante essa prevenção. Agora, o paciente que já está no leito, na cama, aquele que não pode sair, que está em coma, como é que a termografia trata desse paciente? Então, a termografia, o médico profissional tem a seu equipamento, uma câmera que não é tão grande e pode fazer o quê? Captações de imagens no leito. Então, o paciente está numa UTI, em coma, num processo de traumatismo de crânio, ou de um acidente automobilístico, ou motocicleta, com trauma abdominal importante. Então, você consegue, então, fazer esse exame no leito do paciente, depois levar para o seu consultório, fazer a interpretação, os programas computacionais, e dizer, naquele exato momento, ele tem isso, tem aquilo outro. Ou seja, há um grau de inflamação muito intensa na sua região torácica. O seu abdômen tem uma coleção muito grande de secreções, então uma área fria. Então você consegue, desde o recém-nascido até o último suspiro de vida, seja falando ou não falando, sendo saudável ou sendo doente,
doenças avassaladoras como neoplasia, esclerose lateral amiotrófica, ou crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com autismo, artrite reumatoide, diabetes. Você vê o quê? A fisiologia, a medicina interna, aquilo que nós estudantes aprendemos, que é o básico, como funcionam as pessoas e como ela está. Interessante que em Portugal existe um outro componente, que é um software, que eles conseguem dizer pelo exame a idade do paciente. Ou seja, se a sua fisiologia está boa ou está ruim. E como vocês viram naquela imagem minha, uma coisa interessante, ali o preto, o branco, o índio, o amarelo é igual, é do mesmo jeito. Não aparece pele, não aparece osso, não aparece nada. Então, somos todos iguais. Fisiologicamente, que vai nos diferenciar se nós estamos mais saudáveis ou menos saudáveis. Quer dizer, só aparece as imagens da temperatura do corpo, ali identificando, né, a região que está, de certa forma, acusando a doença, né, e o tipo de doença. Doutor Sérgio, a minha questão é o seguinte, parece que a logística é diferenciada. A gente começa a ouvir sobre a termografia e começa a entender que é como um PET scan, né? Só que com outras facilidades. Facilidade de custo, facilidade, talvez, da logística, né? Que quando você fala que você pode ir num doente que está até em coma, né? Que pode ir em casa, pode tratar com um filho que tem suas dificuldades, me dá a impressão que realmente é algo que veio para, não é de hoje, claro, de muitos anos, mas que veio para ficar e tomar dimensões muito maiores, não é isso? Isso. Por exemplo, esse final de semana teve a formatura do Kerly, né? E minha mulher também estava junto lá na formatura. Suas irmãs vieram de Campina Grande, né? 14, 15 pessoas no máximo. Então veio meu cunhado, que tem 62 anos, e a irmã da minha mulher, que tem 59 anos. Ontem, domingo, antes deles irem embora, como meu cunhado já fez uma cirurgia para tirar um tumor de próstata, né, há praticamente um ano, eu falei assim, agora vocês vão entrar no quarto que eu durmo, que eu moro, apaguei as luzes, é uma coisa interessante para dizer para vocês que esse exame é feito no escuro e a pessoa deve ficar nua, né? Porque já que se ficar com um sutiã, uma cueca, uma calcinha, você vai ter alteração porque vai estar emitindo calor. Claro. Então, como você faz no ambiente escuro, que mal você vê nada, porque como na realidade a gente diz que foi feito para ver no escuro, você realmente não precisa estar no ambiente claro, e a pessoa não fica desconfortável. E aí fiz a captação do meu cunhado e falei para minha cunhada, bora lá, todo mundo pelado, e vamos realmente fazer essas imagens, depois eu dou o diagnóstico. Ou seja, eu posso levar isso à casa de uma pessoa, eu posso levar isso a um hospital, eu posso usar no meu consultório, uma coisa muito simples e muito prática. No entanto, tem que ter qualificação para que realmente você possa dizer para a pessoa, você tem câncer, você está desenvolvendo câncer, você tem uma isquemia na sua perna. Então, essa que é a responsabilidade da qualificação profissional. Que coisa impressionante, né? Eu fico feliz em poder trazer profissionais como o Dr. Sérgio Munhoz, esclarecer para a gente a importância de, eu diria, tratamentos como esse, né? Que muitas vezes o nosso telespectador nem conhece. Né? A gente está muito ligado às coisas que são mais do dia a dia. Né? Vamos fazer um raio-x, vamos fazer um... Enfim, e conhecer um pouco mais sobre esse tipo de tratamento é importantíssimo. Eu queria que o senhor deixasse aqui no finalzinho do nosso programa o seu e-mail para qualquer outro esclarecimento e também como e aonde as pessoas podem encontrar um tratamento como esse. Então, quero agradecer ao Kerly, né? Eu, na realidade, até insisti para que pudesse ter essa participação de uma maneira de divulgar para as pessoas. Inclusive, sexta-feira passada, eu consegui falar com a coordenadora da saúde da mulher da Paraíba, mandei vários no WhatsApp dela, várias imagens dessa, para que eu pudesse, nessa parte do Outubro Rosa, mostrar esse processo aqui, claro, esse tipo de tratamento. Então, eu estou no Oncovida, né, na clínica Oncovida lá, realizando esses exames e cuidando da parte de clínica de dor. Qualquer informação está sendo veiculado já pela Elemídia, nós temos alguns folders, alguns programas já estão veiculando esse processo, né, para que possa realmente ter uma aceitação.
Imagina o raio-x antigamente, quando surgiu. Ninguém sabia para nada. E ele, por ortopedia, fundamental. Imagine o ultrassom, mesma coisa. Imagine tomografia. Então, esse processo será uma coisa barata, fisiológica e prática, sem nenhuma radiação. Eu agradeço a todos, espero realmente que tenham compreendido e tenham realmente visto que há uma importância muito grande da tomografia médica. Que bom. A Oficina Humana tem a alegria de trazer profissionais como o Dr. Sérgio à sua casa e esclarecer para você. Muito obrigado e próximo sábado estaremos juntos mais uma vez, trazendo um profissional que vai ajudar você a crescer muito mais, a conhecer muito mais sobre essa integralidade do homem, esse homem subjetivo, porém, que tem jeito. Um abraço.